Brasil tem cerca de 160 milhões de animais de estimação, segundo pesquisa do Instituto Pet Brasil e da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. O país possui a terceira maior população de pets do mundo, com os cães liderando a lista. Em Campinas, por exemplo, hotéis e creches têm crescido. De acordo com dados do Data Sebrae, o município conta atualmente com 104 empreendimentos dedicados à hospedagem. Essa crescente se dá também pela rotina dos tutores, especialmente em períodos de férias, feriados prolongados e festas de fim de ano, que buscam serviços especializados e ambientes que ofereçam segurança, rotina e bem-estar aos animais durante períodos de ausência. Os locais oferecem supervisão, socialização e atividades como brincadeiras, exercícios físicos, estímulo mental, além de serviços extras que alguns oferecem, como banho, tosa e atendimento veterinário. Nessa creche, o diferencial são os boletins, uma tendência crescente para tranquilizar tutores, além de ser uma forma divertida. Pois é, aqui na Almigos Pet School, os animais são avaliados durante todo o ano e eles têm que se comportar, viu? Senão, são reprovados. O bom comportamento, a adaptação, a frequência, a alimentação, tudo é levado em consideração. Mas calma, nessa turminha ainda não houve nenhuma nota vermelha no boletim. Hoje em dia, os cachorros são os filhos, né? Então, a gente começou a pegar algumas ideias do que as escolas de crianças mesmo têm. Então, é uma fotinha com uma beca no fim do ano e o boletim também. Então, a gente tem tanto o aprovado, recuperação, quanto o reprovado. Não chegou a ter ainda, tá? Mas a gente tem e a gente avalia. Então, a gente avalia o nível de interação, se o cãozinho consegue descansar no meio de outros, se ele consegue fazer atividade ou não. Porque tem cãezinhos que chegam com muita ansiedade por separação dos tutores. E tudo isso a gente faz a adaptação, mas ainda assim ficam alguns resquícios. Então a gente consegue fazer essa evolução, né, e colocar no boletim para entregar para o dono também no final do mês, no final do semestre. Eles adoram, eles se divertem, eles ficam muito ansiosos, eles perguntam todo fim de ano. Esse ano vai ter o boletim, quando é entregue? Então a gente já começa a planejar ali no começo de novembro. No comecinho de novembro a gente já começa a avaliar os cães, a gente já começa a fazer a arte para conseguir imprimir e entregar logo em dezembro. E como que é a questão da recuperação que você estava me contando? A recuperação que a gente tem são quando os cãezinhos precisam repor, né, algum dia, então a gente já coloca lá que tem uma recuperação, os tutores se divertem, eles postam no Instagram, marcam a gente, é super legal. E olha a carinha do Joca. Quem vê pensa que é hóspede antigo, mas não. É o primeiro dia dele na creche e ele já está todo faceiro. Quem tem animais de estimação sabe o quanto eles precisam gastar energia. Uma opção são as creches e hotéis para pets. Por aqui, os espaços são divididos em diversas áreas, com brinquedos e distrações para os animais, sem contar nos quartos com cama e tudo para eles relaxarem. Antes do cachorro entrar no nosso espaço, a gente faz uma avaliação comportamental. Nessa avaliação, a gente avalia a saúde do pet, as vacinas se estão em dia, vermifugação, a socialização. Então, a gente não aceita cães agressivos. Tudo porque todos os cães precisam ficar no mesmo espaço, tanto para dormir quanto durante o dia. E como que é feita a adaptação? Tem um critério para isso? Tem algum período? A adaptação a gente faz gradativamente, tá? Então a gente socializa um a um aos poucos, primeiro com os cães mais tranquilos, os mais sociáveis, depois com os mais agitados, tudo para ver como o outro cachorrinho vai se sentir. Se vai ficar muito ansioso, se vai ficar desconfortável, procurando rota de fuga, se vai ficar super tranquilo, brincando já logo de primeira. E também a gente cria o vínculo, então eu e as monitoras, a gente cria esse vínculo com os cães nessa primeira adaptação e eu consigo avaliar se o cachorrinho vai precisar de mais
mais do que uma adaptação ou não. Então, se tem cãozinho que é mais ansioso ou que ainda não ficou 100% confortável, a gente faz gradativamente. Então, a gente inicia primeiro com 2 horas de adaptação e vai aumentando até um meio período, depois um dia todo, para o cãozinho poder ficar na creche ou na hospedagem. Com 40 animais fixos, as monitoras preparam diariamente atividades para esses peludos. No período da manhã, a gente inicia a nossa creche às 7 horas da manhã. Então, a gente faz primeiro a socialização dos cãezinhos que vão chegando. Enquanto a gente vai fazendo essa socialização, a outra monitora já vai fazendo a limpeza do nosso espaço e vai incentivando eles com brinquedos. Então, a gente tem mordedores de nylon, a gente tem petiscos naturais, vai fazendo o comando básico, tudo para o cãozinho poder ficar confortável. Depois do almoço, a gente tem a cromoterapia, o horário de descanso, e após esse horário a gente tem o enriquecimento ambiental que a gente faz no período da tarde. Tudo começou como um hobby e paixão pelos animais. Laís viu a necessidade de criar algo diferente das hospedagens com baias e gaiolas, como se fosse a extensão do nosso lar. Eu trabalho com animais há 10 anos, né? Então trabalhei em pet shops, depois iniciei a minha faculdade de veterinária, mas acabei não concluindo. E em meados de 2020 eu comecei a fazer hospedagens por aplicativo. Então eu fazia na casa da minha mãe, pegava um outro de fim de semana e foi crescendo. Então, depois eu me mudei para uma casa maior e em agosto a gente mudou para esse espaço novo. Então, temos mais quartos, o espaço externo é maior, é coberto, tudo para trazer mais comodidade para os cães. De creche, a gente tem fixo 40 cães, que vêm semanalmente de segunda a sábado, tá? A gente não faz creche de domingo, mas de segunda a sábado temos os 40 fixos. Eu tenho uma relação muito próxima com os tutores, tanto os cachorrinhos de creche quanto os que vêm de hospedagem também, que vêm às vezes. Eu tenho tutores que trazem de outra cidade para hospedar aqui com a gente. E eu gosto de ter essa proximidade porque é o nosso diferencial, né? Hoje em dia está tudo muito robotizado e a gente precisa desse contato, dessa humanização, tanto com os clientes quanto com os cachorros. E é por isso que a gente trata como se fosse nosso mesmo. Por aqui todo mundo passou de ano e estão prontos para mais um ano letivo. Viemos até a casa da Zoe, essa Golden cheia de energia e também uma aluna exemplar. A Zoe começou a ir à creche para não passar tanto tempo dormindo e sozinha. Afinal, com esse tamanhão, precisa gastar energia. Ultimamente ela tá indo uma vez na semana, aliás, 2 vezes no mês. Mas antes a gente deixava ela ir 2 vezes na semana para gastar energia e brincar. A gente geralmente levava ela quando não ficava ninguém em casa, para ela não ficar sozinha. Ela não destrói nada em casa, mas ela ficava dormindo o dia inteiro, com ninguém aqui, ninguém para brincar. Então aí a gente mandava ela 2 vezes na semana para creche. E como foi para você, né? Procurar essa creche, o que você buscou? Foi uma indicação do pessoal do Banho e Tosa aqui da Nela, que são uns amigos antigos do meu marido. E aí a gente comentou com eles que a gente estava procurando um lugar para deixar ela pelo menos um dia inteiro, para gastar um pouco da energia. E aí eles indicaram o pessoal da Pet School, né, a Laís. E a gente entrou em contato com ela, levou ela para adaptação. Ela ficou metade de um dia lá em adaptação para ver como que ficava com outros animais. E deu tudo certo. Na creche, a Zoe é só alegria e foi aprovada com nota 10 em tudo. E quando os tutores receberam um boletim, foi uma surpresa. Ela tem um parzinho lá na escola que entrou depois dela, um pastor preto, Sirius. Eu acho que é por isso que ela é famosinha lá na escola.
E o que você achou, né, dessa ideia do boletim? Eu vi que ela foi aprovada aí com nota 10, de bom comportamento. O que você achou dessa iniciativa? O boletim a gente recebeu no último dia de dezembro, que a gente foi buscar ela. Eu fiquei até surpresa, porque eu achava que não tinha. Foi o primeiro ano dela na escolinha. E eu fiquei muito feliz que ela passou, né? Ficou com 10 em todas as matérias. Ficou com 10 em todas. Comportamento, alimentação, né? A brincadeira com os amigos, não briga. Ela não gosta de briga. Ela é uma cachorra bem tranquila, assim. As tias elogiam bastante ela por conta disso, porque quando aparece cachorro novo, ela meio que ensina o cachorro como que tem que ser. Quando tem briga, até quando a gente leva, às vezes, ela no parcão e ela vê que vai começar uma briga, ela tenta entrar no meio para não brigar, apartar as brigas. Mas ela é uma cachorra maravilhosa. E você acha que essa iniciativa do boletim, esses mimos, acabam fidelizando, né, o cliente? Sim, acaba fidelizando e quando a gente tem muito amor pelos animaizinhos, acaba dando uma alegria maior, né? Ficando super animada, super orgulhosa. Gosta, ela ama lá.